Olá, meus amores, aqui quem fala é a tia Osana. E hoje nós vamos falar sobre a República Populista. Essa aula é a continuação do nosso assunto de história em meados do século XX. E essa aula de hoje vocês podem acompanhar pelo nosso livro de história, na página 436 e 437. Bom, no fim do Estado Novo, lá no ano de 1945, começou a República Populista. Esse período durou entre 1945 e 1964. Esse período aí foi o auge dos governos populistas. A partir de 1945, todos os governadores e prefeitos voltaram a ser escolhidos por voto. Mas, tia, e por que República Populista? Porque eles visavam o apoio da população. Os governantes, eles eram carismáticos, paternalistas e autoritários. Paternalista significa limitar o poder, da população, da pessoa, para o bem. Eles limitavam a população dizendo que era para o bem deles. O primeiro presidente da República Populista foi Eurico Gaspar Dutra. Ele iniciou seu governo no ano de 1946 e terminou seu governo em 1951. Desculpem. No seu governo, ele fez uma nova Constituição, construiu a rodovia Rio-São Paulo e inaugurou a hidrelétrica Paulo Afonso. No seu governo, ele também fechou sindicatos e os sindicalistas da oposição foram presos. Vocês estão vendo aí no livro de vocês uma foto da posse de Eurico Gaspar Dutra como presidente da República. Getúlio Vargas foi o segundo presidente da República Populista e o seu governo começou em 1951 e terminou em 1954. Dessa vez, ele foi eleito democraticamente. Bom, nesse seu novo governo, ele deu ênfase, ele defendeu as empresas nacionais. Nessa época, nesse governo de Getúlio Vargas, foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE. Foi criado também a Petrobras, que é a empresa responsável pela exploração de petróleo, e também foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, que ela é a responsável pela exploração e exportação de minério de ferro. Vocês estão vendo aí no livro de vocês, Vargas com a mão suja de petróleo na refinaria de Matacarepe em 1952. João Café Filho, ele assumiu a presidência logo após a morte de Getúlio Vargas. João era o vice de Getúlio Vargas, por isso que ele assumiu a presidência no ano de 1954 e o seu governo durou apenas até 1955. Bom, a característica desse governo de João Café Filho, ele era conciliador, ou seja, ele estava sempre ali mediando a paz entre os conflitos. No governo, ele contou com a ajuda de empresários, militares e outros políticos. Ele também buscou reduzir os gastos públicos para combater as dificuldades econômicas da época. Vocês estão vendo aí, Café Filho encontra Jânio Quadros no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no ano de 1955. Vamos falar agora do governo de Juscelino Kubitschek, que aconteceu entre 1956 e 1961. Bom, no governo de Juscelino, ele deu ênfase ao desenvolvimento industrial do país. Então, ele investiu em ferrovias, em rodovias, em postos, em energia elétrica. E o seu lema do governo era 50 anos em 5, ou seja, ele queria fazer em 5 anos
todo o desenvolvimento que levaria 50 anos para acontecer. Uma das suas principais realizações foi a construção da nova capital do Brasil, Brasília. Vocês estão vendo aí no livro de vocês, o presidente Juscelino Kubitschek chega em carreata à nova capital federal, Brasília, no ano de 1960 e Jânio Quadros, um dos presidentes da República Populista, entrou na presidência no dia 31 de janeiro e renunciou no dia 25 de agosto de 1961. Por quê? Porque quando Jânio Quadros entrou na presidência do Brasil, ele entrou com o lema de varrer a corrupção e derrubar a inflação. Ele decidiu governar sem o apoio de alianças políticas, sem fazer alianças políticas com os partidos. Então, com isso, ele ficou sem o apoio do Congresso Nacional, ficou isolado politicamente e decidiu renunciar o governo. Vocês estão vendo aí uma foto de Jânio Quadros com simpatizantes em Santos. Observem que na foto ele está com uma vassoura, que é justamente o lema do seu governo, varrer a corrupção. Após a renúncia de Jânio Quadros, quem assumiu a presidência foi o seu vice, João Goulart. Seu governo durou entre os anos de 1961 a 1964. João Goulart ele defendia a reforma agrária, reforma educacional e reforma urbana. Ele também tinha como meta a implantação do plano trienal. E o que continha nesse plano? Ele queria a nacionalização de alguns setores, como os setores de energia elétrica e o refino do petróleo. No dia 31 de março de 1964, João Goulart foi deposto do cargo da presidência do Brasil por militares, porque os militares afirmavam que o seu governo ia ser uma implantação de uma ditadura comunista no Brasil. Vocês estão vendo aí na tela João Goulart no centro durante o comício no Rio de Janeiro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Eu tentei falar mais rápido, um pouco mais rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Embora esse conteúdo, ele tá bem resumidinho no nosso livro. Bom, nós nos vemos nas próximas aulas. Ainda teremos sim aula online de história. E eu encontro vocês na próxima videoaula. Beijo, meus amores. Amo vocês demais.